né? E alinhado com o Bolsonaro. E o Bolsonaro tem plena consciência disso. Porque senão o Mourão não estaria atuando e não estaria fazendo o que ele está fazendo. Visa na campanha eleitoral, quando o Mourão deu algumas declarações que o Bolsonaro entendeu que politicamente estavam causando prejuízo para a sua campanha, ele mandou o Mourão baixar a bola. E o Mourão baixou a bola. A verdade é que o Bolsonaro tem o comando da estratégia do governo. Isso fica claro com base nos fatos. Bom, vamos entrar no aspecto jurídico da questão do impeachment do vice-presidente da República. Diz o artigo 85 da Constituição, em relação ao crime de responsabilidade do presidente da República, e não do vice. O artigo 85 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Não fala em vice-presidente. E especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes das unidades da federação, o exercício dos direitos políticos, olha, estão me chamando de novo, mas eu tenho que terminar aqui. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Bom, não fala nada em relação a impeachment do vice-presidente da República. Mas mesmo assim, vamos analisar onde é que se encaixaria essa alegação do deputado Marco Feliciano de conspiração, digamos assim, do presidente contra o presidente Jair Bolsonaro, conspiração do Mourão contra o presidente Bolsonaro. Se encaixaria aqui na questão do livre exercício, né, no caso aqui, do próprio poder, do poder executivo. Quer dizer, Mourão, através de atos, estaria conspirando contra o presidente da República. É maciça a doutrina e a jurisprudência no sentido de que não existe previsão para impeachment do vice-presidente. Diz o José Afonso da Silva o seguinte: a Constituição não prevê crimes de responsabilidade para o vice-presidente, enquanto tal. Quem só será submetido ao julgamento do Senado quando assumir a presidência e aí incorrer no crime de responsabilidade. Né? Há um pequeno número, uma posição extremamente minoritária, né, dizendo de que é possível, sim, o impeachment do vice-presidente. Inclusive, essa é a posição do ministro Marco Aurélio, com base no artigo 52. O que diz o artigo 52 da Constituição Federal? Ele diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Só que aqui o que diz a doutrina majoritária? Diz que isso é uma norma de natureza processual. Ela fala da competência para julgar o crime de responsabilidade. Mas no direito, na norma de direito material, não há essa previsão. Né? Lá no artigo 85, né, não há essa previsão. E em virtude do princípio da legalidade estrita, no direito penal, alguém só pode responder por um crime se houver previsão em norma penal, constitucional ou infraconstitucional,
com referência à prática daquele crime por aquele agente político. E diz mais, um vice-presidente da República, a doutrina majoritária diz mais o seguinte, um vice-presidente da República, quando em substituição interina e precária do presidente, continua investido no cargo de vice-presidente. Ou seja, o Jair Bolsonaro foi a Davos, né? O Mourão assumiu o cargo, assumiu a função. O presidente Bolsonaro lá em Davos continua presidente da República, inclusive praticando atos, né? Inclusive assinando acordos se for necessário, mas o presidente Mourão, aqui no Brasil, de forma precária, né? Substitui o presidente da República nas suas funções, mas não no cargo. E por isso, o vice-presidente da República não responde por crime de responsabilidade, ainda quando ele substitui interinamente o presidente da República. Por quê? Essa previsão está na necessidade de se resguardar e proteger eventual sucessor definitivo do cargo mais alto do Poder Executivo. É esse o motivo. O objetivo dessa falta de previsão de possibilidade de impeachment do vice-presidente da República é tão somente para proteger o cargo de vice-presidente da República, né? Até porque qualquer ato que o vice-presidente da República vier a tomar na sua interinidade, quando o titular voltar, ele poderá desfazer todos aqueles atos, né? Então o legislador constitucional originário decidiu deixar o vice-presidente fora dessa possibilidade de impeachment. Essa é a posição da doutrina majoritária. Embora o Marco Aurélio e uma doutrina minoritária, mas muito minoritária mesmo, defende a possibilidade de impeachment do vice-presidente. Então, no caso dos fatos elencados pelo deputado Marco Feliciano, né, primeiro, juridicamente não é viável o pedido de impeachment. Segundo, os fatos que ele elenca, né, que foi essa entrevista no Wilson Center, em que o general Mourão disse que escolheria auxiliares diferentes do Bolsonaro, a foto que ele tirou com estudantes de esquerda patrocinados pela Fundação Alemã, enfim, não são fatos que justifiquem de maneira nenhuma um pedido de impeachment, ainda que o pedido de impeachment fosse viável. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo. Se realmente o vice viesse praticar atos de traição do presidente da República, ele poderia ser enquadrado de que forma? Há um consenso de que todos os demais responsabilidades o vice-presidente da República tem. Então, ele responde pelo código de ética, né, previsto na legislação. Ele responde por improbidade, por crime o vice responde por crime de improbidade e por crime comum. No crime de improbidade, o artigo 12 da Lei 8.429 fala lá em perda da função pública, né? O artigo 9 diz assim, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, e perda da função pública. Então, não fala em perda do cargo. Né? Ou seja, ainda que o vice-presidente possa responder por crime de improbidade, ele não pode perder o cargo por conta disso, porque a lei de improbidade não menciona a perda do cargo de agente político, que seria o caso do vice-presidente da República. Logo, não é possível. Tem lógica, claro, porque a perda do cargo de agente político é através de um processo de impeachment. E o processo de impeachment não existe para vice-presidente. Mas ele pode responder por outros crimes, como, por exemplo, crime contra o Estado e a ordem política e social, o artigo 8º da Lei 1802, prevê, por exemplo, que opor-se diretamente ou por ato à reunião ou a livre funcionamento de qualquer dos poderes políticos da União é crime. Né? Inclusive, esse crime, quando é praticado por chefe dos poderes, ele tem sua pena gravada em 1/3. Então, o general Mourão, como vice, ele pode sim praticar um ato, né, que fique caracterizado como um ato contra os poderes políticos da União. Né? Então, é um crime contra a segurança nacional, contra o Estado e a ordem política e social. E, obviamente, pode ser condenado e cumprir pena por conta disso. Né? Porque ele não tem a imunidade que tem o presidente da República. Então, aí sim, ele poderia sofrer digamos assim, uma punição. Mas nenhum dos atos, a entrevista dele, nenhum desses atos, a foto que ele tirou com estudantes, né, de esquerda e tal, nenhum desses atos caracterizam esse crime contra a segurança nacional, obviamente. Até porque, como nós analisamos inicialmente, houve autorização, por óbvio, né, do presidente Bolsonaro para que ele fosse. Né? A gente tem que entender essa estratégia do Mourão e do Bolsonaro como uma estratégia unívoca. Né? Foi isso, aliás, que o general Mourão comentou em sua entrevista. Né? Não muda muito a posição que tinha o PT quando era governo. Né? O PT precisava desses votos de centro, né? Tanto os votos dos empresários de linha liberal, né? Quanto os votos dos conservadores. Né? A Dilma se elegeu com voto desse contingente de 40% dos conservadores. Né? O Lula nunca conseguiu se eleger, aliás, perdeu, como nós conversamos, 3 eleições, né? Enquanto insistia, né, em se manter aliado somente com aquele grupamento mais à esquerda. Né? E o ano que vem temos eleições municipais, em 2022 há a reeleição, e é óbvio que a estratégia do governo, né, já está pensando em fidelizar essa base. Né? Há inclusive uma entrevista que eu citei em uma das postagens que eu fiz no Facebook, entrevista feita pelo Neumann, né? José Neumann, com o presidente da Academia Baiana de Letras. Ele diz que vai haver uma migração muito grande desses eleitores do Nordeste em
em direção ao presidente Bolsonaro. Já em 2020, já o ano que vem, né? Em função dessas questões do Bolsa Família, né? Do 13º do Bolsa Família, né? Há uma boa perspectiva, portanto, de que nas eleições do ano que vem, em muitos municípios do interior, essa base do Bolsonaro se expanda, né? Por hoje, era isso. Até um outro momento.